Pessoal, boa tarde. Um prazer muito grande estar aqui de volta. A gente começando mais uma vez aí uma caminhada junto com vocês, né, para quando for no final do ano ali a gente fazer um bom resultado na prova e quando for no próximo ano a gente está comemorando, né, os resultados. Fiquei muito feliz, né, quando mostrou aqui aquele link com o pessoal lá no Canadá. E ano passado eles estavam aqui sentados e a gente fica muito satisfeito pela pequena participação que a gente tem, a pequena contribuição que a gente dá para vocês. Então, hoje a gente vai começar os nossos temas de história do Brasil, tá? O nosso tema ele vai ser sobre império, mas como infelizmente não deu para a gente fazer o nosso primeiro encontro que foi de colônia, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma transição colônia-império. E dessa forma eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parte teórica e vai ficar aí na tela, sempre aparecendo para vocês, o gabarito das questões para que a gente possa conversar sobre os temas que estão aí disponíveis para que a gente possa bater um papo, tá? Infelizmente hoje o nosso tempo ficou um pouquinho estourado, né? Quem viu aqui, viu que eu cheguei, era 3h30, que sabe da minha pontualidade, mas sabe que às vezes as coisas acontecem e a gente tem que se adequar aos imprevistos. Então, dessa forma, vamos ver hoje a parte teórica e aí os gabaritos das questões vão ficando aí junto com as informações para vocês, tudo bem? Pois vamos lá. Ora, quando a gente conversa sobre o processo político brasileiro e para a gente entender como o Brasil se organiza hoje, a gente tem que perceber que nós tivemos uma história que teve uma série de aspectos que serviram para colaborar para a nossa formação cultural, a nossa formação política, econômica, social. Por isso, então, para a gente poder entender, eu dividi o nosso encontro em temas. Então, nós vamos falar sobre estrutura política, estrutura econômica, estrutura social e depois as revoltas e as guerras que aconteceram então no decorrer dos dois períodos, período colonial e durante o Império. Aí lá embaixo, ó, você está vendo aí, já tem o gabarito das questões, né? Porque eu ia fazer o comentário e a gente ia comentar as questões de acordo com os temas que a gente estava. Então os temas de política são as questões 2, 5, 6, tá? Mas aí fica o gabarito aí para vocês, para que a gente possa desenvolver o raciocínio. Como é que tá aí para ver esse? Foi o Corra Novo lá que tu mandaste, né? Tá. Se mudar aí a fonte, fica melhor. E um segundinho, bota Ctrl T, muda a cor da fonte de tudo. Dá uma olhadinha lá. Pronto. Enquanto isso a gente vai falando da questão teórica, né? Vixe, já chegou, foi as perguntas. E aí? Nem comecei, né? Vou te falar, vou te contar. Rapaz, diga um negócio, isso foi tu, não foi? Bicho, eu vou te falar. Ainda bem que chegou um cavaleiro Jedi, né? Muito bem. Beleza, minha filha, ó, não dá para enxergar o slide. Vamos tentar dar uma ajeitada ali para ficar melhor. Pois então vamos lá. Enquanto isso, vamos conversando sobre os temas importantes. Pessoal, se a gente vai falar sobre estrutura política, como começou a organização política aqui no Brasil? Se a gente for perceber, partido político no Brasil só foi existir a partir do Segundo Reinado. Só no Segundo Reinado. Quando você chegar lá em 1840, é que você vai ter o surgimento do Partido Liberal e do Partido Conservador. Mas até então você não tinha partidos. Senão, se não tinha partidos políticos, qual era a representação política que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos alguns grupos políticos que dominavam o cenário econômico, tinham o poder social e governavam em benefício próprio. Olha aí que legal. Lógico que hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia, graças a Deus, nós estamos num país extremamente democrático, onde nós não temos corrupção, só nesses países fuleirais como Dinamarca, Noruega, né? Mas aqui não tem esse problema. Então vamos lá. Como é que vai começar a nossa estrutura? Olha como o negócio começou complicado. Oi? Não, tenta mudar a cor da fonte.
Ou então, tu tira a propaganda do slide, né? Tu vai marca no slide, tira e fica só o branco. Que foi o que tu mandaste lá o slide aqui, né? Mas vamos lá. Pois bem, então dessa forma, o que vai acontecer? O Brasil, ele foi conquistado, tá? Essa história de descoberta, você está de brincadeira. Estava cheio de índio aqui já morando quando os portugueses chegaram. O Brasil foi conquistado como resultado dos interesses mercantilistas portugueses. Saindo nas grandes navegações, os portugueses chegam aqui em busca de duas coisas: metais preciosos e mercado consumidor. Como você não tinha... Pessoal, qualquer coisa, não se preocupem com o slide, que toda essa teoria eu coloquei na apostila de vocês. Então, toda a parte teórica tem uma teoria resumida aí na apostila, tá? Que eu coloquei com todo carinho, beleza? Então, vamos lá. Então, dessa forma, você vai ter os portugueses em busca de metais preciosos e em busca de mercado consumidor. Só que eles vão chegar aqui, nem se foi encontrado metais preciosos de cara, e também, ao mesmo tempo, você não vai ter uma civilização desenvolvida para servir de mercado consumidor. Então, nos primeiros anos, nós ficamos de lado, é o que a gente vai chamar de período pré-colonial. Os portugueses estavam muito mais preocupados em garantir os seus interesses econômicos no Oriente, já que 2 anos antes de chegar no Brasil, os portugueses já haviam chegado com Vasco da Gama na Índia, em Calicut, e estabelecido o comércio das especiarias. Então as especiarias eram extremamente lucrativo, enquanto que o Brasil era uma grande interrogação, só Deus sabe o que tem aqui. Aí você vai fazer a escolha. Você escolhe o quê? Uma coisa que você tem certeza que vai dar lucro, ou uma grande incógnita? Uma coisa que eu tenho certeza que vai dar lucro. Então o Brasil ficou de lado. Por 30 anos, simplesmente enviaram para cá algumas expedições para poder explorar o território e tentar encontrar algo que desse lucro. Aí nós vamos ter a descoberta do pau-brasil, para se viabilizar a primeira exploração. Eu não gosto de chamar de ciclo econômico, né? Porque ciclo econômico é uma coisa mais formal. É mais uma exploração mesmo, porque essa exploração era predatória. Os portugueses vinham, estabeleciam feitorias, que eram postos de armazenamento, utilizavam a mão de obra indígena através do escambo, os índios guardavam a madeira, quando os portugueses vinham, levavam e comercializavam na Europa. Durante 30 anos nós ficamos só nessa brincadeira, que é o que nós vamos chamar de período pré-colonial. Porém, o que acontece? O que acontece é que Inglaterra, França, Holanda, que saíram atrasados nas grandes navegações, eles vão resolver seus problemas internos e vão sair nas grandes navegações também. E vão passar a comercializar também com o Oriente. Isso quer dizer que Portugal vai ter concorrência. E na hora que tem concorrência, o preço cai. Quando não tem concorrência é bom demais, né não? Já pensou? Você vai comprar um produto e só você tem esse produto. Pronto, um pendrive. Pronto. E aí eu vou vender esse pendrive para vocês por R$100. Ciliano, não sou nem doido de dar R$100 num pendrivezinho desse pequenininho aí. Meu amigo, só eu vendo, você não vai conseguir encontrar em lugar nenhum. Eu tenho um monopólio, então você vai pagar esse preço. Mas na hora que eu vendo, ele vende, tem um bocado de gente vendendo, eu vou ter que baixar o meu preço. Foi o que aconteceu com as especiarias. Enquanto Portugal monopolizava, ele jogava os preços na estratosfera. Mas na hora que ele vai ter concorrência com Holanda, com Inglaterra, com França, os preços caem para a competitividade do mercado e dessa forma Portugal não tem mais aquele lucro absurdo. Aí o que o rei de Portugal vai ter que fazer? Cara, eu vou ter que achar agora uma alternativa. Que alternativa? O Brasil. E ainda tinha um outro aspecto. Enquanto os portugueses colonizaram a nossa faixa litorânea do Atlântico, os espanhóis estavam explorando o lado do Pacífico. Aí lá eles entraram em contato com incas, com maias, com astecas, e esses povos já exploravam metais preciosos. Sem problema, tranquilo. Pessoal, não vai dar para dar uma ajeitada ali não. Então, mas como eu disse, tá? Isso, o que der. Pronto. A gente coloca na postagem, né, Fábio? E fica toda essa parte teórica. Mas toda a parte teórica vai estar aí na sua apostila. Então, não se preocupe. Então, vamos lá. Então, dessa forma, o que vai acontecer? A partir do momento em que os espanhóis encontraram metais preciosos do lado americano,
no lado espanhol da América, isso valorizou as nossas terras. Aí Portugal disse, ou a gente começa a colonizar ou nós estamos perdidos. Por isso que vai ser iniciado o processo colonizador, porque Portugal agora ou começa a nos colonizar, ou o Brasil vira alvo de invasões, e ainda tinha o outro aspecto de Portugal não ter mais aquele lucro extraordinário do comércio das especiarias. Assim, o que você vai observar é que dentro do processo de colonização, nós vamos precisar de uma estrutura política. Como se chama, Ciliano? Capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, elas vão ser utilizadas porque já se havia usado as capitanias hereditárias no processo de dominação portuguesa na África. Açores, Ilha da Madeira, os portugueses, quando colonizaram aquela região, adotaram o sistema de capitanias hereditárias por lá. Se lá deu certo, no Brasil deve dar também. Então vamos adotar o sistema. Aí aqui o amigo pergunta se o descobrimento foi causal ou proposital, já que Cabral, ao chegar logo depois, foi às Índias Orientais resgatar a Vasco da Gama. Na verdade, o que você vai observar, nós temos aqui uma questão interessante, polêmica, né, que é se foi por acaso que os portugueses chegaram aqui, que é o que a história tradicional sempre contava, né? A história tradicional sempre disse que teve então uma tempestade, a frota se perdeu, eles bateram por aqui. Mas você tem que pegar uma coisa, né? Use a sua inteligência, use a lógica, use aquilo que os livros não vão estar escrevendo, porque obviamente os livros quem escreve por algum motivo, com algum interesse. Então verdade é tudo aquilo que você acredita, existem várias verdades. Então a minha verdade pode não ser a sua, mas analise uma coisa. Quando portugueses e espanhóis chegaram aqui na América, eles fizeram um acordo, a bula intercetera, que era um acordo para dividir as terras entre o que era de Portugal e o que era da Espanha. E Portugal não aceitou a bula intercetera. Ciliano, por que Portugal não aceitou a bula intercetera, que só era apenas a 100 léguas da ilha de Cabo Verde, que passava uma linha imaginária dividindo as posses? Provavelmente porque ele já sabia da existência de terras aqui na América. Já sabia de mais terras no continente sul, até mesmo porque Duarte Pacheco, um navegador português, já havia chegado aqui na foz do Amazonas, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral chegar, 8 anos antes dele chegar aqui. Vicente Pinzon, espanhol, navegador espanhol, chegou aqui no Mucuripe, antes mesmo do Tratado de Tordesilhas ser assinado. Então é lógico, provavelmente é para não dizer com certeza absoluta, né? Porque certo é que incertos somos, né? Mas você tem aí uma certeza quase absoluta que os portugueses já sabiam da existência das nossas terras e que queriam garantir uma participação na exploração dessas terras, mas não só isso, garantir o controle das rotas marítimas que iriam obviamente passando por todo o Atlântico e deixava o lado do Pacífico dominado pelos espanhóis, tá? Então a possibilidade de ter sido causal é muito pequena, só a história tradicional ainda vê essa versão. A história crítica que lhe busca, obviamente, uma criticidade maior, observa as várias possibilidades. Muito bem, vamos fazer a mudança. Olha aí que beleza. Pronto. Então vamos lá. O que a gente vai perceber, pessoal, é que no sistema de capitanias hereditárias tinha um problema muito grande. Os donatários estavam aqui abandonados à sua própria sorte. Tá certo que tinha a carta foral, a carta de doação, né? Eram os documentos que regulamentavam o sistema de capitanias hereditárias, mas o rei estava em Portugal. Se eu precisasse da ajuda de Portugal, se eu precisasse de dinheiro, se eu precisasse de tropas para combater os índios ou estrangeiros, eu ia ter que esperar uma caravela vir de Portugal, mandar o pedido, a caravela vai para Portugal, aí um dia o rei vai achar o meu pedido, vai mandar a ajuda. Daqui que a ajuda chega já passou um ano, não vai fazer mais sentido, né? Às vezes mais de um ano, dependendo das tarefas do rei, né? Quando é que vai chegar, dependendo do mar, como é que vai estar, porque as caravelas vão depender do tempo, né? Se o tempo estiver tranquilo, a viagem dura 4 meses, mas se não, pode durar muito mais. Não? A burocracia do Estado português para poder atender os pedidos, aí é difícil. Então o que você vai perceber é que era necessário se criar um sistema complementar as capitanias. Aí se cria o governo geral. Não é que o governo geral vai extinguir as capitanias não, pessoal.
As capitanias continuam a existir, só que agora vai ter um representante do rei aqui no Brasil, que vai ser lá em Salvador, a primeira capital, o ponto médio, né? A distância de Salvador para as colônias, para as capitanias do norte, para as capitanias do sul, é praticamente a mesma. Então, Salvador ali no ponto médio seria interessante para Portugal. Além do mais, porque quando o donatário de Salvador morreu, os filhos dele não se interessaram em continuar o processo de colonização. Então, a capitania foi pegue de volta para a coroa portuguesa. Pois bem, então o que você vai perceber é que dentro desse cenário, o governo geral ele vai tentar articular a nossa administração. Ciliano, mas mesmo assim isso é a administração geral. E a nível local? A nível local você vai ter as câmaras municipais. As câmaras municipais eram as estruturas administrativas locais, onde você tinha os homens bons, aqueles que eram proprietários de terra e de escravo, que vão administrar as vilas. Ora, então durante todo o período colonial, nós tivemos essa estrutura. Capitanias hereditárias, o governo geral administrando a nível nacional e as câmaras municipais a nível local. Porém, em 1750, nós vamos ter a chegada ao poder em Portugal do rei Dom José I, e ele coloca como seu braço direito o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, numa tentativa de estabelecer um controle mais rigoroso sobre o Brasil, adotando medidas restritivas, ele extinguiu as capitanias hereditárias. As capitanias tornaram-se todas capitanias reais. Isso é a época da Era Pombalina. Com a chegada da família real portuguesa, uma perguntinha: porque somente Pernambuco e São Vicente tiveram maior êxito? Por dois motivos. Primeiro, a qualidade das terras adequadas à produção de cana-de-açúcar. Segundo, a qualidade do administrador. Os donatários de Pernambuco e de São Vicente eram exímios administradores, o que conseguiram, obviamente, alavancar a economia de suas regiões. Beleza? Pois bem, então voltando. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, tudo mudou. Porque aí é lógico, Dom João estando aqui, ele vai começar a administrar o Brasil, mas para isso ele precisava governar em benefício de dois grupos. Primeiro, a elite brasileira. A elite brasileira sempre governou o país em benefício próprio. Ela se sentia ameaçada com a chegada de Dom João. E agora esse Portuga que chega daqui para mandar na gente, ou Dom João governava em benefício da elite, ou a elite poderia se levantar e derrubá-lo do poder. Lembre que isso era possível na época, porque ele só veio para cá porque Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas. Então Portugal está sem ninguém. Vocês viram isso na novela das 6 que está passando agora, né? Tá certo que Dom João já voltou para Portugal, o Dom Pedro já está por aqui no Brasil, administrando. Mas no começo da novela era Dom João aqui, administrando o Brasil. A corte portuguesa, praticamente 5.000 pessoas vieram para cá, fugindo das tropas napoleônicas. Então, ou Dom João governava para a elite, ou a elite pegava a cabeça dele. Mas, por outro lado, a elite também estava interessada em garantir seus privilégios, mas a Inglaterra também era quem dava pitaco aqui no Brasil. Dom João só ia governar se ele tivesse o apoio dos ingleses. Afinal de contas, a Inglaterra foi que trouxe a família real para cá. Na verdade, Dom João só veio para cá para atender os interesses da Inglaterra, porque Napoleão Bonaparte havia estabelecido o bloqueio continental, proibindo os países europeus de comercializar com Portugal, e aí Portugal, que tem uma dívida histórica com a Inglaterra, não podia aceitar isso. Então a Inglaterra pega a família real e traz para cá. E Dom João, ao chegar aqui, adota uma série de medidas, abertura dos portos, tratado de comércio e navegação, uma série de medidas para poder viabilizar o comércio com os ingleses. Ora, então veja que os 20 anos, praticamente aí, né? Na verdade 12 anos, de 1808 a 1820, os 12 anos que a família real esteve aqui, elas vão governar em benefício da elite, mas também da Inglaterra. Aí o que aconteceu? O que aconteceu é que Napoleão foi derrotado. E como resultado da derrota de Napoleão, teve o Congresso de Viena. E como resultado do Congresso de Viena, houve uma reestruturação da Europa. E aí, lá em Portugal, explodiu a Revolução do Porto, uma revolução liberal exigindo a volta de Dom João.
E dessa forma, quando Dom João voltar para Portugal, Dom Pedro vai ficar aqui no Brasil pressionado. Porque de um lado, as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, promovendo o processo de recolonização. Do outro, você tinha a Inglaterra e a elite brasileira pressionando Dom Pedro. Dom Pedro, velho, se a gente voltar a ser colônia, a gente perde tudo que a gente conquistou durante o governo joanino. Então, dessa forma, o que você vai observar é que Dom Pedro, pressionado pela Inglaterra e pelas cortes, promove a ruptura do Brasil em relação a Portugal. Por isso que depois, quando você estiver resolvendo a primeira questão, você vai olhar com calma depois, você vai ver que na primeira questão estão uns escravos trabalhando, né? E dizendo que nada mudou, né, da passagem da colônia para o império. É lógico que nada mudou, cara. Por que queria mudar? Se a nossa independência não foi resultado da nossa luta, a nossa independência foi resultado de articulações da nossa elite, não foi processo revolucionário, afinal de contas no Brasil nunca teve revolução, né? Aqui no Brasil nós sempre tivemos golpes. A independência foi um golpe, a proclamação da República foi um golpe. Durante os governos militares, né, ali do Deodoro da Fonseca, do Floriano Peixoto, nós tivemos estado de sítio 2 vezes. No governo do Arthur Bernardes teve estado de sítio também. Quando você vai pegar a era Vargas, teve um golpe. Aliás, o Vargas chegar no poder já foi um golpe, né? A chamada Revolução de 30. Aí se estabelece um outro golpe, se estabelece o Estado Novo. A derrubada de Vargas foi um golpe, os interesses norte-americanos se estabelecendo aqui no Brasil. Aí depois, em 64, um novo golpe, por aí vai. Você vai só esperando os golpes acontecerem, né? Pois bem, hoje o país é um país democrático, graças a Deus, não é não? Um povo que participa, que está preocupado, não é não? Não está todo mundo ligado aí nas mudanças no cenário político nacional? Ah, se tivesse, né? Ah, se tivesse. O pessoal está preocupado com o jogo de futebol do Fortaleza, do Ceará. O pessoal está preocupado, bicho, com o negócio de Copa da UEFA, um jogo velho que está acontecendo, uma hora que sei lá quem é, Real Madrid, não sei quem é o outro não. E o que a gente tem a ver com isso, bicho? Pelo amor de Deus, é muita alienação, a política do pão e circo é muito grande. Não é não? Ainda tem essa. A gente vai chegar nessa aula depois. Pois vamos lá. Então, com a chegada do Império, aí nós vamos precisar das nossas próprias leis, porque não fazia sentido a gente ser governado com as leis de Portugal. Em 1824 nós temos então a nossa Constituição, mas a nossa Constituição, ela é teoricamente liberal. Por quê? Porque ela defende a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Porém, a nossa Constituição vai ser um traço conservador autoritário, porque criou o quarto poder e criou o superpoder, que é o poder moderador. O poder moderador exclusivo do rei, do imperador. E dessa forma os demais poderes lhe eram subordinados. Então, durante todo o primeiro reinado, você vai ter uma centralização política. Erciliano, quando é que vai ter uma experiência de descentralização? Na regência. Depois de 9 anos de governo, Dom Pedro renuncia, o seu filho só tem 5 anos, e se estabelece uma regência porque a Constituição determinava. E dentro desse processo você tinha 2 grupos políticos, um grupo de tendência liberal e um grupo de tendência conservadora. Todos eram da elite. Não quer dizer que liberal é do povo, conservador é da elite, não. Todos eram da elite. Só que o grupo de tendência liberal defendia uma maior autonomia para as províncias, para atender os seus interesses particulares. O grupo de tendência conservadora defendia uma centralização política. Como foram 9 anos de primeiro reinado, foram 9 anos de centralização, a tendência era que o grupo de tendência liberal chegasse ao poder. E foi o que aconteceu. A primeira coisa que os liberais vão fazer é criar uma lei alterando a Constituição. O ato adicional de 1834. O ato adicional vai dar certa autonomia para as províncias, criando as assembleias legislativas provinciais. Cada província vai ter a sua própria assembleia para fazer as suas próprias leis e tentar resolver os seus problemas. O caráter centralizador é deixado de lado.
mas por pouco tempo. Infelizmente, nós vamos ter em 1840, com a saída, a renúncia do padre Feijó, que era o regente, nós vamos ter o regresso conservador. Os conservadores, com maioria na Câmara, aprovam uma nova lei, a Lei Interpretativa ou Lei de Interpretação do Ato Adicional, que é exatamente a nossa questão que tem para a gente resolver, que depois você vai resolver em casa com calma. Essa lei vai promover uma nova centralização. Vai acabar com as assembleias provinciais e restabelecer o controle nas mãos do governo central. Então veja que aqui no Brasil, por isso que a gente vive essa realidade atual, cara. Não havia participação popular nas decisões do Estado. Nunca teve. Vamos ser sinceros? A gente vai ter aqui 4 encontros para falar de história do Brasil, né? Porque depois a gente vai falar de início da República, depois a gente vai falar da época de Era Vargas, depois de ditadura militar, e vamos conversar. E também vamos ter os encontros de filosofia e sociologia, que também são comigo. E aí, dessa forma, quando a gente estiver conversando na República, você vai ver que a nossa República era muito limitada, cara. Democracia no Brasil foi agora, da nova República para cá. Graças a Deus, né? Porque antigamente o voto era voto de cabresto, mulher não votava, você tinha uma série de limitações. Hoje em dia você tem instrumentos sólidos de democracia. Quando é que você ia imaginar no Brasil que um multimilionário seria preso? Há 30, 40 anos atrás, não é não? Hoje nós temos instrumentos democráticos sólidos, graças a Deus. Esse ano podemos dizer que na Constituição de 24, o poder moderador traz uma lembrança absolutista, não apenas uma lembrança, né? Mas uma afirmação absolutista. O imperador, ele está acima dos demais poderes através do poder moderador. E a outra? O que aconteceria, aí não dá para adivinhar muito não, mas vamos tentar ver o que é. Se o Brasil fosse uma colônia de povoamento, né? Aí, proibição do trabalho feminino não tivesse acontecido, não existiria corrupção. Corrupção, pessoal, vamos também vamos ver outra coisa, né? A questão da corrupção não é apenas uma questão política, mas é uma questão moral. Cuidado, eu fico preocupado, às vezes quando eu converso com as pessoas e a gente está falando sobre esse cenário, e a pessoa diz assim, mas se eu estivesse lá eu fazia também. Cara, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante quando a gente vê as nossas crianças pequenininho querendo levar vantagem. Quando a gente vê menino de 6º, 7º ano querendo pescar na prova. Isso são sinais muito graves de uma doença social. A corrupção está na nossa questão cultural. Infelizmente. Por isso que eu acredito que nesse país a gente tem jeito. Porque o único problema do nosso país é educacional. Se a gente muda a educação de um povo, a gente tem chance. Eu estava vendo uma reportagem que teve na Dinamarca. Vocês devem ter visto por que a Dinamarca é o país que tem menos corruptos no mundo, né? Que passou no Fantástico, né? E aí, uma das coisas que dizia era a questão da tradição cultural. Eles tiveram que mudar. Eles eram vikings, guerreiros. E aí tiveram que se transformar em comerciantes. E aí eles eram analfabetos. E como é que a gente vai fazer as leis ali sem escrever? Aí valia o quê? A palavra, o aperto de mão. Eu dizer, eu vou fazer e eu dou a minha palavra e você acredita. É igual aqui no Brasil, não é não? Tu chega num canto, tu vai querer comprar uma coisa, mas tu não está ali com dinheiro na hora. Aí você chega pro vendedor e diz, rapaz, só tem mais esse. Guarde para mim, que daqui a 1 hora eu volto para comprar. Meu amigo, se você sair 1 segundo depois de chegar outra pessoa, ele vende o produto. Porque ele não acredita que você vai voltar daqui a 1 hora. Porque ele acha que você disse só para disfarçar e sair. Falo já da Inglaterra, vou segurar essa pergunta aqui para já. Então, o nosso cenário político, ele foi marcado por uma série de estruturas que beneficiavam a minoria, e essa minoria governava em benefício próprio, e usava o Estado para os seus benefícios particulares, enquanto que o povo, logicamente, o povo era esquecido. Para a gente poder mudar de assunto, pessoal, só tem mais uma perguntinha aqui para a gente ir para a parte de economia. Diz assim, a Inglaterra apoiava a descentralização do Brasil pelos liberais, visto que a política de lá é monarquia democrática. Cara, a Inglaterra, ela defende um governo liberal.
Ela queria Dom Pedro apenas para poder garantir a permanência da estabilidade política. Veja que com a independência do Brasil, a escravidão continuou, o latifúndio continuou, os benefícios da elite todos permaneceram. Isso por quê? Isso porque a monarquia simbolizava os interesses desses grupos. E a Inglaterra era beneficiada sim. Lógico que a Inglaterra nos emprestou inclusive dinheiro, né, para que a gente pagasse a indenização que Portugal exigia. E em troca nós tivemos que aumentar por mais 20 anos, prorrogar por mais 20 anos os acordos comerciais que a gente tinha com a Inglaterra, para que os produtos dela fossem vendidos aqui. Então a Inglaterra está plenamente satisfeita com o governo. Lógico que quando for no segundo reinado, que depois a gente vai conversar sobre isso, nós tivemos vários aspectos que acabaram promovendo essa separação da Inglaterra em relação ao governo. A questão abolicionista, a tarifa Alves Branco, a questão Christie, mas são temas que a gente ainda vai conversar nos outros aspectos aqui da nossa aula, tá bom? Pois vamos em frente. Então vamos para a economia. Tá meio aí, mas depois a gente resolve. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala da nossa economia, a nossa economia também não teve muita mudança. Porque lembre-se, nós éramos uma colônia de exploração. E se nós éramos uma colônia de exploração, a gente precisava abastecer os interesses da metrópole. Por isso que se adotou aqui no Brasil o sistema plantation. Sistema plantation, monocultura, agroexportação, latifúndio e escravidão. Assim, você vai ter, desde a instalação das capitanias hereditárias até o segundo reinado, durante todo esse tempo, a economia brasileira vai ser mantida desse jeito, desse jeitinho. Ciliano, a grande questão é, e como é que nós vamos conseguir desenvolver as outras atividades? Não vai. Aqui no Brasil, o nosso objetivo é garantir os interesses metropolitanos. Por isso que nos primeiros séculos a gente vai desenvolver açúcar, o nosso principal produto de exportação, onde a Holanda, através da Companhia das Índias e do Banco de Amsterdã, emprestava dinheiro para Portugal, que Portugal não tinha dinheiro para investir no Brasil. Portugal pegava esse dinheiro e emprestava para os senhores de engenho através do governador-geral, né, através do provedor-mor, que é o responsável das finanças. Os senhores de engenho, então, compravam escravos, compravam máquina, produziam a cana-de-açúcar, faziam o melaço. Esse melaço era vendido para os comerciantes portugueses que moravam aqui no Brasil, os mascates. Esses comerciantes portugueses vendiam essa produção para os holandeses. E quem vai refinar e distribuir o açúcar brasileiro na Europa eram os holandeses. Então, a nossa economia servia para atender o mercado externo. Quando é que nós vamos ter pausas nesse processo? Século XVIII. Século XVIII teve a mineração. A partir de 1580, de 1580 a 1640, ocorreu o que a gente chamava de União Ibérica. Portugal e Espanha passaram a fazer parte de um único reino. E aí o Brasil ficou abandonado, porque a Espanha só se interessava por ouro. E quem governava Portugal era o rei da Espanha, então ele deixou o Brasil de lado. Nessa época, os holandeses invadiram o Brasil e desenvolveram a produção açucareira ali no Brasil holandês, que vai de Pernambuco chegando até o Maranhão. A grande questão é que depois que ocorreu a restauração e os holandeses foram expulsos do Brasil, os holandeses levaram toda a sua técnica e dinheiro para produzir nas Antilhas, e nós passamos a ter concorrência. Então aquele boom da nossa economia, que era o açúcar, não vai ser mais. Será necessário se buscar novas alternativas. É aí onde você vai ter os bandeirantes, que eram expedições contratadas para penetrar no interior em busca de riquezas, sejam elas índios para escravizar, escravos fugitivos que estavam nos quilombos ou metais preciosos. Finalzinho do século XVII, os bandeirantes encontram ouro. Isso quer dizer que durante o século XVIII nós temos um novo ciclo econômico, a mineração. Ora, mas infelizmente todo o nosso ouro não serviu para a gente também. Porque Portugal tinha um acordo comercial com a Inglaterra, o Tratado de Methuen, o Tratado dos Panos e dos Vinhos. Portugal vendia vinhos para a Inglaterra
e comprava tecidos ingleses. Como Portugal comprava muito mais do que vendia, ficava devendo à Inglaterra. E todo o nosso ouro serviu para Portugal pagar a sua dívida. Ou seja, a mineração deixou buracos no Brasil, templos em Portugal e indústrias na Inglaterra. O processo de industrialização da Inglaterra, que o meu amigo Márcio Miquiles com certeza vai falar para vocês depois em Revolução Industrial, parte da riqueza inglesa era o nosso ouro, que serviu para financiar esse processo. Ora, porém o que você vai perceber é que quando a família real veio para cá, Dom João aboliu o alvará de 1785. Esse alvará, ele proibia a instalação de manufaturas no Brasil. Esse ano, por que ele liberou? Me diga uma coisa. Quando Dom João foi para cá, Portugal não estava dominado pelas tropas napoleônicas? Então Portugal não estava mandando nada para cá, cara. Manufaturas aqui no Brasil não iriam ameaçar os interesses portugueses. E seria um negócio a mais para a elite. Pronto. E seria então um negócio a mais para a elite brasileira. Então o que você vai perceber é que Dom João libera as manufaturas. Esse ano vai ser a nossa revolução industrial. Lógico que não. Lembre-se que o Brasil estava lotado de produtos ingleses. Os produtos ingleses superlotavam os nossos armazéns. As nossas manufaturas não iriam concorrer com os produtos ingleses. Porém, pessoal, durante o Império, nós vamos ter um novo ciclo econômico importante. O café. O café vai ser o boom da nossa economia. Cara, nessa época foi massa. Durante o Segundo Reinado, foi a primeira vez na nossa história que nós tivemos balança comercial favorável. Pela primeira vez na nossa história. Graças às exportações de café. Esse café, será que dá para ver aqui o mapa que eu coloquei? Dá para ver mais ou menos, né, o mapa? Esse café, ele começa a se estabelecer no Vale do Rio Paraíba, que é essa regiãozinha litorânea que pega ali, ó, o litoral de São Paulo, pega Rio de Janeiro, né? Pega Espírito Santo, Vale do Rio Paraíba, mas também se desenvolveu no Oeste Paulista, porque no Oeste Paulista tinha uma terra extremamente favorável, que era a terra vermelha. Esse ano, por que a gente chama de terra roxa, hein? Por causa dos italianos. Os italianos chamavam terra rossa, que é terra vermelha. E, logicamente, a gente passou a chamar de terra roxa, né? De tanto haver ali o contato ali com os colonos. A questão é, e o que esses italianos vieram fazer aqui? Ora, dentro do processo de unificação da Itália, que estava tendo guerra, os italianos precisavam fugir, muitos deles em busca de liberdade. E vieram para o Brasil porque o governo brasileiro incentivava a vinda de colonos para cá. Através do sistema oficial, em que o governo financiava toda a vinda do colono, ou através do sistema de parceria, onde os cafeicultores, os latifundiários, pagavam todo o custo do colono para o Brasil. Chegando aqui, eles iriam então produzir nas fazendas de café. Então veja que dentro do cenário do Império, o Brasil ainda tem açúcar, ainda. O açúcar ainda é um grande negócio no Brasil, mas o nosso principal negócio agora é o café. E nessa época nós tivemos também desenvolvimento industrial. Esse ano, como é que a gente vai desenvolver indústria? Primeira coisa que você precisa para poder desenvolver qualquer negócio: dinheiro. O que você faz na vida sem dinheiro? Isso, PN, né? Praticamente nada. Isso, pensar besteira não. Pois bem, então você com dinheiro, você pode investir. Onde é que o Brasil vai ter dinheiro esse ano? A Inglaterra vai nos emprestar. Lembre-se que a Inglaterra, no século XIX, ela está na segunda revolução industrial. Então, alguns produtos a Inglaterra não tem mais interesse em produzir. Por exemplo, tecido de algodão grosso. E aqui no Brasil a gente precisa, porque a gente precisa vestir os escravos, a gente precisa de saco para botar café, para botar feijão, para botar arroz, para botar açúcar, para botar os produtos agrícolas. Como a Inglaterra não tem mais interesse em produzir aquele tecido, ela empresta dinheiro para a gente. Com o dinheiro emprestado, a gente compra as máquinas inglesas, trazemos para cá e a gente mesmo vai produzir tecido de algodão grosso. Veja que dinheiro a gente vai ter. Mas não apenas dinheiro, a gente precisa também ter mão de obra. Vou já falar no próximo tema, que vai ser sociedade, e nós vamos ver que a nossa sociedade ela se fundamenta essencialmente numa mão de obra escrava.
E essa mão de obra escrava, ela era essencialmente do campo. O escravo não tinha a prática do trabalho industrial. E é aí onde a gente é favorecido também com a chegada dos imigrantes. Porque esses imigrantes, quando chegarem aqui, vão trabalhar também nas indústrias. Mas além de ter dinheiro, além de ter mão de obra, eu precisava ter mercado consumidor. Esse ano a nossa indústria vai concorrer com a indústria europeia? Lógico que não. Inglaterra, França, Alemanha, Itália estão na segunda revolução industrial. A gente está num surto de industrialização, que eu prefiro muito mais chamar de susto de industrialização, né? Industrialização onde? Cadê? Passou, pronto. Acabou, foi assim. Então a nossa indústria passou muito rápido também, não era uma indústria pesada, ela era voltada para o mercado interno. E só conseguiu se desenvolver porque nós acabamos aprovando a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco, ela vai estabelecer tarifas alfandegárias reduzidas para os produtos que não iriam concorrer com os nossos. Então os produtos que viessem de fora, que não concorria com a nossa produção, pagava 30% de tarifa alfandegária. Mas em compensação, se algum produto viesse de fora e a gente já tivesse produção semelhante, esse produto ia pagar uma tarifa altíssima de 60%, que é exatamente para inviabilizar esse comércio mesmo. E assim a nossa indústria pôde se desenvolver gradualmente. Beleza? Então lembre-se, a nossa economia ela é essencialmente agrícola. Tivemos uma liberação de manufaturas durante o governo joanino e tivemos um surto de industrialização durante o segundo reinado. Indústria mesmo só quando? Só na Primeira Guerra Mundial. Aí durante a Primeira Guerra Mundial, que é um outro assunto para outro dia, né? Como os europeus estão em guerra, a gente vai precisar produzir aquilo que eles não mandam mais para a gente. Depois durante a era Vargas e depois que a gente se vender para os Estados Unidos, aí, meu amigo, a indústria norte-americana vai invadir o Brasil com tudo até os dias de hoje, né? Pois vamos lá. Então, para o nosso terceiro tema de hoje, vamos conversar sobre sociedade. Pronto, vai dar tempo. Estamos tendo que dar uma carreirinha aqui para ver se dá tempo de falar dos 4 temas, né? Política, economia, sociedade, revoltas e guerras. Já estamos aqui no terceiro, acho que vai dar legal. Pois vamos lá. Pessoal, entender a sociedade é simples, porque a sociedade se organiza de acordo com a economia. A economia se desenvolve de acordo com os interesses da sociedade e a sociedade se organiza de acordo com a organização da economia. Então vamos lembrar a economia: sistema plantation, monocultura, agroexportação, latifúndio, escravidão. Meu filho, se a nossa economia se baseia no latifúndio, se a nossa economia se baseia na agricultura, essa sociedade vai ser uma sociedade urbana ou rural? Rural. Se a economia se baseia no latifúndio, então a nossa sociedade era uma sociedade rural. Isso quer dizer o quê? A maioria das pessoas viviam nos engenhos ou em suas proximidades. Isso acabava gerando uma nova característica, porque como as pessoas viviam em torno do engenho, o poder estava nas mãos do senhor de engenho. Era uma sociedade patriarcal. Hoje em dia, fico muito feliz quando a gente olha para cá e vê um bocado de meninas, um bocado de senhoras, de senhoritas, um bocado de mulheres estudando, lutando, né, para ter suas conquistas. Isso aqui na época da colônia seria impossível, porque as meninas na época da colônia eram educadas só com um objetivo. Na colônia e no império, não teve mudança não. Tanto na colônia como no império. Casar para ser mãe, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Para você ter uma ideia, as meninas se casavam com 13, 14, 15 anos. Com 16 anos, uma menina que não casava, os pais já ficavam desesperados. Eu botei uma questão aí para vocês sobre isso, no módulo 1, né, que está falando de colônia. O módulo 2 é império. No módulo 1 tem uma questão que é sobre isso, né? É um textozinho que é dos pais fazendo promessa para a filha casar, porque a menina já com 16 anos, ela não vai arranjar mais casamento não. Os casamentos eram arranjados. Então o que acontecia? Eu era um senhor de engenho, eu tinha o meu filho, e o meu filho ia estudar na Europa.
Porque no Brasil, escola só jesuítica. Eu queria que meu filho fosse doutor, então só na Europa. Então meu filho estava estudando na Europa. Quando meu filho voltava, o casamento dele já estava arranjado. Porque eu tinha aqui o meu amigo, teu nome, filho? Gabriel. Tem aqui o meu filho Gabriel, que ele também é um senhor de engenho. E ele tem uma filha. E ele vai querer casar a filha dele, vai querer casar a filha dele muito bem. Então nós vamos fazer um acordo. Quando meu filho voltar da Europa, é o tempo que a filha dele cresce, a gente casa eles dois. Pronto. Então meu filho vai voltar com 25, 26 anos, a filha dele vai estar com 13, 14, pronto, é o casamento perfeito. Esse ano o casamento era assim? Era. O casamento era um negócio. Até mesmo porque ele sabe que ele tem uma filha, ele não tem um filho. Se ele tivesse um filho, as terras dele seriam herdadas pelo filho. Ele tem uma filha. Se a filha dele não arranjar um casamento, quem é que vai cuidar da filha dele? Um irmão, depois que ele morrer? Ela vai ter que ser cuidada ou por um irmão, né? Ou vai ter que morar na casa, né, de um parente, ali um agregado. Ou então vai para a igreja, né? Pronto, na igreja ela está protegida. Casa com Cristo, lá ela está protegida. Então, a nossa sociedade era uma sociedade patriarcal, onde as mulheres eram educadas para obedecer aos seus maridos. Por isso que hoje a gente ainda tem alguns traços. De vez em quando você vê por aí na televisão, você vê por aí nos jornais, né? As mulheres sendo agredidas pelos seus maridos. Teve até agora aí numa novela nova aí, uma menina que denunciou o cara, né, exigiu lá a Lei Maria da Penha, lá, que o cara tinha batido nela. Né? Me lembro que ela era uma moça que toda vez ela chegava no trabalho e ela só chegava com pancada, né? E aí os amigos disseram, mulher, não, isso aqui é que eu caí lá em casa. Acho que faz umas duas novelas que acabou por aí. E aí então, um belo dia ela cria coragem e denuncia o marido, que o marido batia nela. Ciliano, como é que pode, né? Nós estamos no século 21 e ainda tem pessoas que se submetem a uma situação dessa. Então veja que a questão da dominação é algo muito sério. O pior escravo é o escravo da própria ignorância. Quando a gente percebe, quando a gente acha que é livre, é o primeiro passo para a gente ser dominado, cara. Porque você acha que é livre, então você não se rebela contra nada, tudo está bom demais, você se acomoda. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente está analisando as situações de dominação. Porque o dominante quer sempre dominar. O dominado quer sempre se libertar. Mas o dominado... Oi? Pronto, a questão da dominação econômica é uma, mas não é só a dominação econômica não. Tem a dominação social, a dominação cultural. Tem gente que diz assim, ruim com ele, pior sem ele, né? Aí vai dizer, tudo é igual, esse aqui pelo menos já estou acostumado com ele. Cara, pelo amor de Deus, né? Mas temos muito tempo para caminhar ainda, para mudar a nossa sociedade. Tem muita coisa para mudar ainda. Graças a Deus já começou a mudar. E antes, que nem esses instrumentos sociais de defesa existiam, pelo menos hoje existe. Agora falta a conscientização para você lutar pelos seus direitos. Porque a nossa Constituição é sensacional, está cheia de direito. Agora, a pessoa saber qual é o seu direito é onde está o problema, né? E acaba dessa forma não usufruindo. Pois bem, essa sociedade, como era uma economia escravista, a sociedade vai ser uma sociedade escravocrata. Aqui no Brasil, todo o trabalho era feito pelos escravos. Tem até uma frasezinha do jesuíta Antônio: os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho. Tudo é feito por eles. Esse ano foi assim na colonização todinha? Não. Quando você observar, por exemplo, falo já dos jesuítas, viu meu amor? Só um instantinho. Quando falarmos sobre mineração, durante a mineração, nós tínhamos aqui o que a gente chama de faisqueiras. O que eram as faisqueiras? Eram pequenas propriedades que eram arrendadas, onde os próprios trabalhadores, os homens brancos, eles iam para as minas tentar encontrar ouro. Então, na mineração, houve uma certa valorização da mão de obra. Cuidado, hein? Eu não estou dizendo que houve substituição. Nas lavras,
que eram as grandes propriedades, as lavras, se utiliza a mão de obra escrava. A escravidão é o principal negócio, é um dos grandes negócios aqui no Brasil. Escravidão era um grande negócio. Você botava os escravos aqui em cima, ó, pronto. Aí vocês iam ficar olhando a gente. Passavam óleo, né, para a gente poder destacar os músculos, os ossos. Pois bem, aí então dessa forma o cara dizia assim, ó, aquele escravo ali, R$100. Aí alguém levantava a mão, dou 200, dou 300, dou 400. O preço num leilão, ele vai variar de acordo com a tua necessidade. Então, o comércio de escravos era um grande negócio no Brasil. E por fim, a última característica é que nós tínhamos uma sociedade extremamente religiosa, é uma sociedade católica. E aí vem a pergunta que a minha gatinha trouxe aqui, ó. Os jesuítas vindo de Portugal queriam catequizar os índios e os bandeirantes queriam aprisionar. E esse conflito, explica aí, o que você vai observar? Você tem duas realidades. Você tem a realidade econômica, que é a necessidade de mão de obra. Você tem a realidade ideológica. Como resultado da reforma protestante, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. E aí, no movimento chamado Contra-Reforma, ou Reforma Católica, uma das medidas foi a criação da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, através dos jesuítas, iria então trazer novos fiéis para a Igreja Católica. E quem seriam os novos fiéis? No caso do processo de colonização, os índios. Então, os índios seriam o alvo do processo de catequização. Exiliano, e aí? A gente usa o índio como escravo ou tenta catequizá-lo? Inicialmente, a escravidão indígena ela foi liberada no início da colonização. Quando começa o tráfico negreiro, e só vai começar com Mendes Saffa, o nosso terceiro governador-geral, só com ele é que começa o tráfico negreiro, aí você vai ter a proibição da escravidão indígena, junto com o processo agora de catequização. Mas uma coisa é ser proibido, outra coisa é não acontecer. Por exemplo, onde é que os bandeirantes sabiam que tinha mão de obra garantida? Nas missões jesuíticas. Então era muito comum os bandeirantes invadirem missões, matarem os jesuítas e prenderem os seus índios e venderem como escravo. Era muito comum, porque o controle administrativo na colônia era insuficiente. Se você pegar, por exemplo, uma revolta que nós tivemos aqui, que foi a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, o motivo foi exatamente esse. A falta de mão de obra no Maranhão fez com que os latifundiários expulsassem os jesuítas do Maranhão e passassem a escravizar os índios. Quando o rei de Portugal ficou sabendo, o que ele faz? Ele manda as tropas coloniais para pacificar a região e entra num acordo. Jesuítas, volta para o Maranhão. Senhores de engenho, eu sei que vocês precisam de mão de obra, então vamos fazer o seguinte: vocês podem escravizar os índios, porém apenas os índios selvagens, os índios bravios. Esses podem ser escravizados. Vocês pegam o bandeirante, eles entram no meio do mato, capturam os índios e vocês vão escravizar. Os índios ladinos, que são os índios catequizados, esses continuam sob a proteção dos jesuítas. Então a coroa sempre tentou conciliar. Durante o governo do Marquês de Pombal, que ele não é rei, mas é o primeiro-ministro, era quem mandava, o Marquês de Pombal, ele vai tentar integrar o índio à colonização brasileira. Não é à toa que nessa época os jesuítas foram expulsos do Brasil. Mas depois que Dom José morreu e que a Dona Maria Louca assumiu, né, e Marquês de Pombal foi retirado do poder, os jesuítas voltaram para cá e continuaram a ter o processo de catequização. Pois bem, ainda falando sobre a questão da mão de obra, nós vamos ter uma questão importante durante o Império: os interesses da Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra é que manda na gente. E a Inglaterra queria acabar com a nossa escravidão. Por que, Aciliano? Porque a Inglaterra é boazinha? Não. Porque a Inglaterra precisa de mercado consumidor. E aqui no Brasil tinha escravo demais. E escravo não ganha salário e não poderia comprar os produtos ingleses. Assim, quando a Inglaterra nos emprestou 2 milhões para a gente pagar a Portugal a indenização da nossa independência, a Inglaterra exigiu a Dom Pedro que em 10 anos a gente começasse o processo de abolição da escravatura. Tá certo que isso não aconteceu, né? 10 anos depois, Dom Pedro não estava nem aqui no Brasil, ele só governou 9 anos e pediu para ir embora, renunciou, foi para Portugal. Ah, mozinha, é melhor tu sair do sol, não vocês aí que estão com sol bem no rosto, assim, ó, tem umas cadeiras vazias de lado aí.
Tem um bocado de gente com sol no rosto aí. Pula para a cadeira de lado, evita aí para não ficar assim. Pois bem, então dessa forma, o que você vai perceber é que a Inglaterra queria acabar com a escravidão. Opa! Esse ano a vinda dos imigrantes vai ajudar nesse processo? Lógico, porque os imigrantes eles vão substituir essa mão de obra. Ainda tinha um outro aspecto. No século XIX, tinha uma ideia chamada darwinismo social. Não tem aquela história da biologia do Darwin, né? A evolução das espécies, umas espécies evoluem. De acordo com essa ideia do darwinismo social, a raça humana também evoluiu. E de acordo com a evolução, os brancos eram superiores. O que queria dizer trazer europeus para o Brasil? Embranquecer a nossa população. Trazer brancos para o Brasil para poder fazer um melhoramento da nossa raça. Deixa eu fazer a pose para bater a foto. Pronto. Então, o que você vai perceber é que dentro desse processo havia vários interesses na questão da mão de obra. Então, dentro do século XIX, vai haver todo um incentivo para a chegada de imigrantes para cá. Mas a nossa sociedade continuou essencialmente uma sociedade patriarcal. A passagem da colônia para o império não mudou em nada. E vamos ser sinceros, até hoje os resquícios estão aí. Basta você ver a quantidade de mulheres que tem a representação política de mulheres no cenário nacional é mínima. Você não chega a 10%, rapaz. Você pegar na nossa Câmara dos Deputados, você não tem, na quantidade de deputados, você não tem 10% de mulheres. Uma representação ínfima. Mas é lógico, pelo menos está aparecendo, né? Então, tem tudo aí. Próximo ano vocês estão com a faca e o queijo na mão. A arma é próximo ano. Então, preparem, né? Preparem a munição, que é a única chance que a gente tem. Como diria então lá o Legião Urbana, mas agora chegou a nossa vez. Vamos cuspir de volta o lixo em cima de vocês. Se você está satisfeito com o que está, mantenha. Se você quer mudar, a chance é próximo ano. Próximo ano você pode fazer uma limpeza geral, velho, geral. É deputado estadual, deputado federal, senador, 2 senadores, governador, presidente. Agora, se você não fizer nada, é como se diz aquela velha frase: quando os homens de bem não fazem nada, já fizeram o mal o suficiente. Depois não reclame, né? Pois vamos lá. Como é, meu filho? Intenção sem ação é nada, né? É verdade. Não adianta ter a intenção se não tiver a ação. Pessoal, então vamos para o último tema, que eu só tenho 10 minutinhos. Então vamos falar sobre as revoltas e as guerras. É o último tema que a gente vai ter aqui, tá? Depois eu tinha trazido só uns mapas aqui, da Confederação do Equador, das revoltas regenciais, da Guerra do Paraguai, né? Eram só mapas, e aí acabam. Beleza? Só uma frasezinha, como eu estou vendo que alguns já estão indo, ó, a frase final que eu tinha trazido aqui, ó, que é do Nietzsche, quando a gente tiver aula aqui de filosofia lá na frente, ó, o espírito de um homem se constrói a partir de suas escolhas. Eu resolvi botar isso aqui agora, que foi exatamente o que a gente acabou de falar, né? Como diria aquela música das Frenéticas, uma banda que tinha nos anos 80, dizia assim: mas o que mais me dói, você escolheu errado o seu super-herói. Então a hora da escolha é próximo ano, viu? Mas vamos lá, para as revoltas e as guerras nos últimos 9 minutos que a gente tem para a gente traçar por cima. Aqui no Brasil, durante a colônia, nós tivemos revoltas. Essas revoltas, elas estão divididas em 2 grupos: as revoltas nativistas e os movimentos emancipacionistas. As revoltas nativistas, pessoal, elas aconteceram no finalzinho do século XVII, início do século XVIII. Essas revoltas, elas não questionavam o sistema colonial. Elas não questionavam a autoridade de Portugal. Elas queriam apenas resolver problemas locais. Por exemplo, revolta de Beckman, que eu citei nesse instante, falta de mão de obra. Os latifundiários expulsaram os jesuítas e foram escravizar os índios. Como é que se resolveu? O rei permitiu a escravidão dos índios, sendo que fosse apenas os índios selvagens. Veja que foi uma revolta que não questionava o poder do rei, não questionava o pacto colonial, não questionava a estrutura de dominação colonial, nada disso. Guerra dos Mascates. Os ricos comerciantes de Recife queriam ter autonomia e queriam ter então sua própria Câmara Municipal. Os latifundiários de Olinda
não queriam permitir. Aí houve o conflito. Como é que se resolveu? O rei eleva Recife à categoria de vila e ele passa a ter a sua própria Câmara Municipal. Veja que ninguém questionou o poder do rei. Era só um problema local. Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes encontraram ouro. A notícia se espalhou e gente de tudo quanto é canto veio também explorar ouro, os forasteiros. Aí houve um conflito. Bandeirantes e forasteiros brigando pelo domínio da região mineradora. Não tem nada a ver com a questão colonial. São motivos particulares. Aí o rei resolve. O rei expulsa todo mundo e diz: rapaz, o ouro nem é teu, o ouro é meu. E cria a capitania das Minas Gerais e estabelece o controle sobre a região. E por fim, a revolta de Vila Rica, quando os pequenos mineradores se revoltaram contra a instalação das casas de fundição. Veja que não questiona o poder de Portugal. O que aí faz? O governo geral envia tropas, prende todo mundo, mata em praça pública, despedaça o corpo do Filipe dos Santos na frente de todo mundo para ele servir de exemplo. Mas a revolta acabou ali. Veja que as revoltas nativistas, elas não questionam o sistema político-econômico. São apenas movimentos locais. Mas os movimentos emancipacionistas já é outro contexto. Como já vai ser no final do século XVIII, em Confidência Mineira, 1789, Conjuração Baiana, 1798, finalzinho do século XVIII. Ah, meu amigo, aí o mundo já mudou, porque já teve iluminismo, já teve independência dos Estados Unidos, já teve Revolução Francesa. E todas essas ideias chegaram aqui no Brasil. Através das lojas maçônicas, você tinha então a dispersão das ideias iluministas. E as ideias de liberdade foram sendo então expandidas. Está certo que nenhuma das duas chegou a acontecer. Não é à toa que o nome da revolta é Inconfidência Mineira. Conjuração Mineira. Inconfidência Baiana. Conjuração Baiana. Inconfidência e conjuração é sinônimo. Inconfidência, conjuração, significa conspiração. Eles iam conspirar contra o rei, mas o movimento não chegou a acontecer. Os dois movimentos foram denunciados e antes mesmo de acontecer, a coroa prendeu todo mundo. Lógico, a Inconfidência Mineira, como era elitista, a maioria dos líderes foram perdoados, alguns foram exilados e se utiliza o Tiradentes como bode expiatório para servir de exemplo. Mas a Conjuração Baiana, como era popular, essa foi dizimada e os líderes foram todos enforcados em praça pública. Ora, mas isso serviu, porque as pessoas morrem, mas as ideias ficam. Graças a Deus hoje, se a gente tem uma coisinha melhor, é porque muita gente deu a vida por isso, cara. Muita gente deu a vida por isso, né? Lutaram pelos nossos direitos, pela nossa liberdade. Já pensou, quando eu era criança, e já faz um certo tempinho, que eu já estou com 46 anos já, né? Com um corpinho de 26 quilos. Pois bem, então, mas quando eu era criança, que era na época da ditadura militar, se um professor meu ousasse fazer o aluno pensar, ele estava lascado. Vocês estão assistindo, alguns assistindo Os Dias Eram Assim, né? Que tinha uma professora lá da universidade, que um dia eu estava assistindo, aí um aluno, depois da aula, acompanhou, né? E o aluno disse para ela ter cuidado, porque ele era policial e ele era infiltrado. Professora, não faça mais isso não, que eu gosto tanto da senhora, né? Eu não quero a senhora ser torturada, eu não quero ver a senhora desaparecer, não. Então, se muitos, obviamente, deram a vida, mas não foi em vão. Se hoje nós temos a nossa liberdade, é graças à luta desses. E a gente não pode entregar de graça, não. A gente não pode entregar de graça, né? A gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo por aí e ficar encantado com o que a mídia apresenta. Porque a televisão, ela é paga, alguém financia. Ela vai mostrar tudo que é bonito. E aí aquilo que não interessa ela não mostrar, ela não mostra. Ela só mostra o que interessa. Pois bem, voltando para o Império. Essas revoltas foram importantes. E aqui no Nordeste nós tivemos uma revolta. Revolta de Caba Macho da Peste, a Confederação do Equador. Aquelas províncias ali, ó, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Essas superpotências quiseram se separar do Brasil. Ceciliano, por quê, hein? Cara, crise econômica. Toda revolta acontece por causa de crise econômica. Você pega a Inconfidência Mineira, a crise provocada pela escassez das minas.
Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana aconteceu por quê? Porque a capital, que era em Salvador, passou a ser o Rio de Janeiro. Então, todos os investimentos que iam para Salvador passaram para o Rio de Janeiro. Salvador ficou à mercê, às moscas. Então, no Nordeste, a Confederação do Equador também aconteceu por causa de crise econômica. Os nossos principais produtos de exportação eram açúcar e algodão. Só que quando a gente chega no século XIX, o nosso açúcar tem a concorrência do açúcar francês e holandês que eles extraem da beterraba. E aí a nossa produção vai ter essa concorrência. O nosso algodão vai ter a concorrência do algodão norte-americano. E aí a nossa produção também vai sofrer esse baque. Ciliano, mas só crise econômica provoca uma revolta? Não. Já pensou? Tu já está liso com a crise econômica e o governo ainda aumenta os impostos? Tu já está liso e ainda tem mais imposto para pagar. É lógico que tu já amanhece com raiva. Tu está doido para contestar. Ciliano, se toda vez que tiver crise econômica e aumento de imposto tiver revolta, a história do Brasil é uma revolta eterna. Meu filho, infelizmente no Brasil nunca teve uma revolução, porque falta o último ingrediente para que a revolução aconteça: consciência. Coragem o povo até tem. Consciência. Tá? É muito fácil você dominar um povo ignorante. Quanto mais consciente você é, mais perigoso você se apresenta para os grupos dominantes, porque você vai questionar a estrutura de dominação. Depois a gente vai falar sobre isso na aula de sociologia. Vamos falar sobre as estruturas de dominação, vamos falar sobre Adorno, Horkheimer, Foucault e por aí vai, tá? Então, aqui começaram a chegar as ideias de liberdade. Então, as ideias do iluminismo se viram como conscientização, base de conscientização para essa luta de independência. Tá certo que Dom Pedro I vai contratar mercenários, já que aqui no Brasil não existia exército até então, e dessa forma ele vai contratar mercenários e sufocar o movimento. Mas a ideia de liberdade ficou. Quando, lá em 1889, os cafeicultores, os militares, a Igreja Católica e principalmente a Inglaterra quiserem acabar com o Império, já existia todo um cenário, já existia toda uma história de insatisfação. Pessoal, infelizmente deu aqui já 5h30, e aí a gente não vai dar tempo de falar sobre as revoltas regenciais e a Guerra do Paraguai, mas eu prometo que quando eu for começar a República, eu começo por esse tema, e aí a gente entra em República, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, foi um prazer revê-los. Até mais.